Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Nosso tema de hoje, ordem social. Ordem social nós encontramos no título 8 da Constituição Federal. Mas é sempre importante que se faça uma análise da Constituição Federal como um todo, e não isoladamente. Nós vamos, portanto, fazer um estudo conjugado da ordem social com os direitos fundamentais, com o título 2 da Constituição Federal. E também vamos estabelecer algumas ligações entre ordem social e ordem econômica e financeira, já examinada anteriormente. Então, nosso ponto de partida é definirmos um conceito para a ordem social. Vamos, primeiramente, ao artigo 193 da Constituição, que abre o título referente à ordem social. Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho. Grife, primado do trabalho. Seguindo. E como objetivo, grife agora, objetivo, o bem-estar e a justiça sociais. Então perceba que a ordem social ela tem como fundamento primordial, o primado do trabalho. Essa é, portanto, a base da ordem social. E tem como objetivo, veja lá, objetivo, finalidade, o bem-estar e a justiça sociais. Como dito, nós não podemos, não é adequado se interpretar a Constituição a partir de dispositivos, de títulos isolados. É importante que se faça uma análise sistemática, conjugada. Faça agora uma remissão no artigo 193 ao artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica e da ordem financeira. Vamos lá, artigo 170. Olha o que diz lá. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho. Então perceba que nós temos aqui uma ligação entre a ordem econômica e a ordem social. A primazia, portanto, ela deve ser dada à ordem social. Então perceba que a ordem econômica ela está assentada na ordem social. Ordem social, como visto, que deve dar preferência, primazia ao trabalho. Trabalho, como nós vimos, entendido como a garantia do pleno emprego. Mas retornando aqui ao caput do artigo 170, diz lá, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames de justiça social. Olha a justiça social aqui novamente. Então perceba que esses princípios eles estão interligados. A ordem econômica e financeira ela não pode ser examinada de forma isolada, destacada, separada da ordem social. Então a ordem social, conjugada como dito, com os direitos fundamentais, com o título 2, o título 8, ordem social, conjugado com o título 2 da Constituição, direitos fundamentais, e também com aqueles direitos fundamentais esparsos, espalhados pela Constituição, revela o chamado núcleo material do Estado democrático. O núcleo material das democracias. Então, modernamente, nós não falamos apenas em democracia em seu sentido formal ou procedimental. A democracia, ela também possui um lado substancial, um lado material. Para que a democracia em sentido formal, procedimental, possa ser efetiva, é necessário que você tenha uma base substancial que garanta o exercício efetivo da democracia formal e da democracia procedimental. Então, por exemplo, será que nós podemos falar em Estado democrático quando você não tem uma população com o mínimo de educação necessário para desempenhar de forma efetiva a verdadeira cidadania? Será que podemos falar em democracia quando você tem a população passando fome? Então parece importante aqui definirmos que a democracia não possui apenas o aspecto formal ou procedimental, mas talvez mais importante na quadratura atual seja a democracia em sentido material ou substancial, que significa a garantia daquelas condições
mínimas de bem-estar social, de justiça social. Aqueles direitos fundamentais que garantem de forma efetiva que a democracia procedimental, que a democracia formal possa ser exercida. Então é importante definirmos que a ordem social conjugada com os direitos fundamentais revela, na verdade, a democracia em sentido material, a democracia em sentido substancial. Então veja o conceito que é retirado do próprio artigo 193. A ordem social, ela tem como base, é o fundamento da ordem social. O primado do trabalho, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Então, a ordem social indica aquele conjunto de regras, de princípios, de normas jurídicas, fundada, que tem como fundamento a primazia do trabalho, entendido aqui como trabalho pleno, condições dignas, portanto, e o objetivo final é a garantia do bem-estar e da justiça social. Nesse sentido, como destacado, o título 2, sobretudo o capítulo 2 e o título 8, evidencia o chamado núcleo substancial do regime democrático. Ou seja, democracia em sentido material ou sentido substancial. E não apenas, como falado, uma democracia formal ou procedimental. Então, capítulo 2, do título 2 principalmente, e o título 8, ou seja, os direitos fundamentais e a ordem social, têm relação entre si, estão interligados. Porque consubstanciam esse chamado núcleo material do regime democrático. A partir dessa constatação, a ordem social dispõe de mecanismos que asseguram a efetividade dos direitos sociais instituídos na Constituição da República. Então, veja aqui também importante que a ordem social ela visa assegurar a efetividade dos direitos sociais. Essa expressão efetividade é importante, porque ressalta o aspecto concreto, o aspecto prático, no que diz respeito à aplicação, ao exercício dos direitos fundamentais e, consequentemente, o efetivo exercício da democracia, como falado, não apenas no seu aspecto formal procedimental, mas principalmente no seu aspecto substancial ou material. Nós vamos agora examinar cada uma dessas expressões destacadas: primado do trabalho, bem-estar e justiça sociais. Primado do trabalho significa maior importância ao trabalho em relação ao capital. Então deve ser dada primazia ao trabalho pleno, pois o trabalho constitui o fator produtivo de maior importância, de maior relevo. Então indica a preferência, a primazia do trabalho sobre o capital. A Constituição, portanto, ela valoriza o trabalho em relação ao capital. Dá maior importância ao trabalho e todos os aspectos do trabalho como direito fundamental em relação ao capital. Essa ordem de preferência também deve ser garantida pelo sistema jurídico infraconstitucional, sob pena de inconstitucionalidade. Vamos agora, então, dar uma definição em relação ao que a gente acabou de dizer aqui. Primazia do trabalho sobre o capital. Primado do trabalho
significa o primado do trabalho sobre o capital. O tratamento preferenciado que deve ser dado ao trabalho, como nós vimos lá na ordem econômica e financeira, o pleno emprego, sobre o capital. O trabalho, portanto, nesse aspecto, constitui o fator produtivo de maior relevo. Indica que o ordenamento jurídico como um todo deve estar voltado à valorização do trabalho, sem o qual não se produz riqueza apta a sustentar a ordem social. Essa valorização do trabalho humano, como já demonstrado, nós encontramos, inclusive, no artigo 170 da Constituição, que abre o título 7, que trata da ordem econômica e financeira, o que revela a maior importância dada pela Constituição ao trabalho em relação ao capital. Agora, bem-estar social. O bem-estar social ele pode ser estudado sob dois aspectos, o aspecto individual e o aspecto coletivo. Então vamos analisar agora bem-estar social. Bem-estar social. Como destacado, o bem-estar social pode ser analisado sob dois ângulos, o individual e o coletivo. Individualmente, bem-estar social refere-se às condições materiais de existência digna, especialmente aos direitos sociais de que trata o artigo 6º da Constituição. Aqui é importante fazermos um destaque. A doutrina ela divide os direitos sociais em direitos sociais genéricos, direitos sociais individuais e direitos sociais coletivos. Nós exploramos isso mais a fundo na aula referente a direitos fundamentais. Mas aqui já é importante colocar esse destaque para vocês. Aqui nós temos, portanto, essa divisão doutrinária, direitos sociais genéricos, artigo 6º, direitos sociais individuais, artigo 7º, e direitos sociais coletivos, artigo 8º ao artigo 11º. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, artigo 6º, caput, diz lá. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então aqui nós temos os direitos sociais genéricos. Já no artigo 7º, nós temos os direitos sociais individuais. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Por exemplo, inciso 2, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 8, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 10, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 12, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Enfim, direitos sociais individuais. E no artigo, ou nos artigos 8º ao artigo 11, direitos sociais coletivos. Veja lá. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observando o seguinte, por exemplo, inciso 5, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Então, nós temos aqui direito social coletivo. Retomando, o bem-estar social pode ser analisado sob esses dois aspectos, individual e coletivo. Individualmente, refere-se ao bem-estar. Refere-se o bem-estar às condições materiais de existência digna. Veja aqui, existência digna. Nós também podemos fazer uma ligação com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º da Constituição, inciso 3. Especialmente os direitos sociais de que trata o artigo 6º, os chamados genéricos, mas também o artigo 7º, os direitos sociais individuais. Então aqui nós temos o aspecto individual da expressão
bem-estar social. Já o aspecto coletivo relaciona-se o bem-estar ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Dentro dos limites da função social da propriedade, das políticas urbana, agrícola, fundiária, que nós analisamos na aula referente à ordem econômica e financeira. Veja que o estudo quanto ao alcance da expressão bem-estar social revela a importância de um exame sistemático da Constituição Federal, conjugado, por exemplo, com a ordem econômica, financeira, com os direitos fundamentais, com os princípios fundamentais. Então é sempre importante que você tenha esse olhar global em relação à Constituição. Você vai chegar a um resultado constitucionalmente mais adequado do que aquele que você iria obter analisando dispositivos isolados da Constituição. Vamos analisar agora justiça social. Justiça social, considerada como ditame da ordem econômica. Aula anterior, onde nós estudamos a ordem econômica e financeira, que, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por objetivo, finalidade, assegurar a todos existência digna. A justiça social ela pode ser definida como superação, então, a justiça social, ou indica, ou significa superação das injustiças na repartição do produto econômico, na repartição de riquezas, em ordem a reduzir, tanto quanto possível, as desigualdades sociais, que é o objetivo fundamental da própria Constituição. Veja o artigo 3º da Constituição, Objetivos Fundamentais, principalmente o inciso 3. Eu vou ver os demais dispositivos, mas a gente vai focar aqui no inciso 3. Então vamos ao artigo 3º da Constituição. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. É um objetivo fundamental do Estado brasileiro. Assim sendo, ordem econômica, financeira, ordem social, deve ser toda direcionada, a atuação do Estado como um todo, ela deve ser direcionada a atingir esses objetivos. Objetivos esses que são características de constituições chamadas de programáticas, que vinculam os poderes do Estado quanto a esses programas, quanto a esses fins a serem alcançados, a serem implementados, deixando ao Estado a escolha dos meios mais adequados para alcançar essa finalidade, para alcançar esses objetivos. Mas vamos então agora, novamente, ao artigo 3º. Então diz lá, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa, olha aí, justa. Justa socialmente, justiça social. E solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Reduzir as desigualdades, olha só. Justiça social. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Mas para a gente o foco aqui fica no inciso 3, reduzir as desigualdades sociais. Então você tem aqui o ditame de justiça social. Qual é a finalidade da justiça social? Reduzir as desigualdades. Retomando, reduzir tanto quanto possível, então reduzir tanto quanto possível as desigualdades sociais. Nós podemos, portanto, dizer
que justiça social é mais do que simplesmente retribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo. Significa distinguir, diferenciar, reconhecer, incorporar à sociedade mais ampla, valores diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados como dominantes. Vimos então o fundamento da ordem social e os objetivos da ordem social. Agora eu vou tratar para vocês da divisão da matéria e vamos então analisar os direitos que estão ali intimamente interligados com a ordem social. Então, primeiramente, estabelecer para vocês uma divisão da matéria. Divisão da matéria. A ordem social, embora o título 8 disponha acerca das matérias que não sejam ligadas ao primado do trabalho, nem ao bem-estar e justiça sociais, é formada pela Seguridade Social, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, inovação, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idoso e índios. No próximo bloco, nós vamos analisar esses direitos que estão intimamente interligados com a ordem social. Vamos fechar esse bloco e já voltamos.